Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Semana de testes da MotoGP em Sepang, na Malásia. Não teremos todo o grid de titulares por lá, mas o brasileiro Diogo Moreira vai à pista, a gente vai abordar tudo isso por aqui. Claro, convidando você a já deixar seu comentário, seu like. Abrindo para geral, eu, Felipe Mota e Fausto Macieira em mais uma edição do programa. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, seja bem-vindo. Obrigado, Carlão. Um abraço pro Fausto, um abraço ao fã da velocidade em duas rodas. Fausto, tá chegando a hora, hein? Ver moto na pista, Diogo Moreira estreando pra valer, coloquemos assim, né? Ele já fez, claro, o teste pós-temporada, mas agora é uma outra história e a ansiedade fica bastante grande. A gente vai abordar também o noticiário. Seja bem-vindo, Fausto. É isso. Oi, Carlos Costa. Ei, Felipe Mota. Brup, salve, rapaziada, ligada no podcast parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, numa semana em que finalmente a gente vai ouvir som dos motores. Vai ouvir não, né? Vai ter notícias dos sons dos motores, porque esse teste é o teste pré-temporada, né? Que tem como protagonistas os pilotos de testes, os novatos e também as equipes com concessão no singular, uma equipe com concessão em Yamaha. Então, a partir do dia 29, na quinta-feira, teremos movimento em Sepang, na Malásia, com o Brasil na pista, com o Diogo Moreira. Agora, depois daquele primeiro contato lá em Valência, agora valendo entrosamento, valendo velocidade. A gente espera que as coisas se desenvolvam muito bem nesse 2026. Boa. Felipe, queria também a sua expectativa aí para vermos o Diogo na pista com a moto nova. Claro, um momento ainda de adaptação e tudo mais, mas com toda a expectativa, até por conta do GP do Brasil, que é a segunda etapa da temporada, a gente fica na ansiedade por aqui. Sem dúvida, acho que é um momento de muita expectativa, de muito entusiasmo, de muita alegria. Acho que é um ano... De muita calma também? Eu acho que é um ano de muita calma, porque a gente vem de uma temporada 25 em que ele foi espetacular na Moto 2, em uma categoria que você sabe que com o melhor equipamento ou com um equipamento próximo do melhor, você disputa tudo. E agora ele está indo para um bicho bem diferente, em que ele precisa se adaptar à moto, precisa se adaptar à categoria, e a gente sabe que ele foi para um lugar em que esperar o Diogo da Moto 2 é esperar demais, no sentido de resultados. Mas eu confio muito na frieza dele, na compreensão dele, na capacidade de evolução. Basta ver o que foi o primeiro ano de Moto 2, que foi bom, com o segundo. Assim, é um bicho absolutamente diferente. Então eu acho que o termo que você usou, calma, é vital para o público, acho que até para a gente, de certa forma, mas eu acho que o oba-oba é mais fácil estar na arquibancada do que na cabine. Então, na cabine, mas mesmo assim, calma. Vamos passo a passo. Mas, claro, com toda a ansiedade. Além do Diogo, o próprio Toprak Razgatlioglu aí como novato nesse teste, né, Fausto? Acho que vai ser um destaque interessante o turco aí nas atividades lá da Malásia. É verdade, vai ser assim, e Quartararo, né, e Rins, e Miller também, porque a Yamaha tem concessões. Eu vi a previsão do tempo, dia 29, quinta-feira, 40% de chance de chuva na Malásia, sempre presente. No dia 30, 35%, no dia 31, 25%, melhorando, né? Importante para o Diogo. Como você mesmo falou, Carlos, calma, manter a calma. A gente já tem desfalques antes mesmo de começar a temporada, antes mesmo de começar a pré-temporada. Já se fala em 27, 26, ainda não começou, começa na quinta-feira, mas já temos baixas, então é importante não só para o Diogo, mas para todos que estão ali, que vão competir, que vão disputar, vão marcar tempo, vão registrar tempo e aperfeiçoar o seu equipamento, manter a serenidade e andando, progredindo passo a passo para não retroceder, que é o principal, né? O principal é manter a saúde para pegar uma temporada, mais uma vez, de 44 corridas, mais treinos, mais de 10 mil quilômetros de mão no fundo. Não é fácil e é perigoso. Então, a gente espera que o Diogo é uma característica dele, que talvez não seja do Toprak, né? Toprak inteiro, todo mundo inteiro, para o início da temporada na Tailândia, até lá os testes começando. O melhor de tudo é isso, né? Já saber que a pista vai ter gente acelerando, vai ter presença. Aliás, amanhã já tem presença a equipe do Valentino Rossi, a academia do Valentino Rossi, não a equipe, mas a academia, vai treinar em Mandalika, na Indonésia. Vai treinar.
Olha só a estrutura que é isso, né? O Carlos Felipe, quem está nos assistindo, eles vão com Banhaia, Morbidelli, Marini, Didier Antônio, o André Minho vai andar também com motos esportivas, né? Cada um com a sua marca, né? Então, a gente já vai ter um pré-teste amanhã, dia 27, na Indonésia. Então, e isso tudo envolve uma logística imensa, né? Levar a turma toda, equipamento, motos de produção preparadas, mas certamente preparadas, e alojamento para essa turma toda, passagem, estadia, alimentação. Então, a MotoGP é monumental sobre todos os aspectos. E a atuação saindo da garagem, a temporada começando num teste que já começou, já houve até queda do Mark Marques, né? Então, a temporada realmente ela não para, né? Ela começa oficialmente daqui a 32 dias com o primeiro treino oficial. Porém, até lá, muita coisa vai acontecer dentro e fora da pista. É isso, Fausto citou teste de Mandalika, né, na Indonésia. O vencedor da Indonésia ano passado, o Fermin Aldeguer, então novato da Gresini, já é um desfalque confirmado por conta da lesão. Aí a gente já tinha antecipado essa tendência, mas hoje veio a confirmação. Sempre um impacto no início de temporada, você perder o teste pré-temporada, né, Felipe? Claro, a gente sabe o impacto que as lesões têm e assim, eu acho que o Aldeguer teve momentos que deixaram de ser definidos como brilharecos, né? Ele teve momentos muito sólidos, ele acabou... Boa temporada de estreia. Eu achei uma excelente temporada, em alguns momentos ali como protagonismo. Eu acho que a primeira metade do ano ficou muito claro que tinha aquela história do Mark Marques dominante e o Alex Marques como a figura. E aí os coadjuvantes meio pulverizados, assim. Ninguém chamando tanta atenção. A segunda metade teve momentos muito legais de vários pilotos, né? E uma fratura no fêmur, né? Vamos combinar. Não é o fêmur é simplesmente o maior osso do corpo humano. Então a gente está falando de um impacto grande para o ano, né? Eu acho que a grande questão das lesões da MotoGP não é nem o prazo que o cara fica afastado, é a volta. Assim, tem gente que volta pleno e tem gente que volta um bom tempo sem ser o mesmo. E isso é muito difícil antecipar, mas sem dúvida, perder pré-temporada, a gente viu tudo que foi o ano do Jorge Martin, tudo bem que foram vários e vários acidentes, muito tempo distante da moto, mas vamos torcer para o Aldeguer se recuperar. Sobre o clima na Malásia, né? Malásia, o Fausto deu a previsão de tempo, né? Malásia chove quase todo dia. Malásia é clima como se fosse Belém do Pará, Manaus. O pessoal brinca lá em Belém que a reunião é marcada antes ou depois da chuva, como se fosse ali 5:30 da tarde. É que às vezes ela sempre chega mais pro fim da tarde. Então se a programação matutina tá ok, vai. Mas aquele finzinho de tarde, e quando chove, esquece, é chuva que dói. Então é muito comum chover, vamos ver quanto a chuva atrapalha ou não a programação. Saudades de Sepang? Muitas. Eu achava bem legal. A Fórmula 1 não corre mais lá. Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 nunca fui de moto, em nenhuma etapa de moto lá, mas as coisas de Fórmula 1 eram bem gostosas. Uma pista com traçado bem legal também. O Fermin Aldeguer tenta ir voltar a tempo da etapa inaugural do campeonato, mas outro que está aí, digamos, com um asterisco é Jorge Martin, meu caro Fausto Macieira. Afinal, ele ainda segue com sequelas do acidentado ano de 2025. É difícil, né, essa situação do Martin. A gente tá aí mais de um ano, acho, falando de lesões e tretas, a saída conturbada da Ducati, que ecoa ainda, né? O Paulo Campinotti falou disso esses dias, o chefão da Pramac, mas focando agora na situação do piloto da Aprilia para este início de 2026, é o outro que a gente fica de olho, Fausto. Outro que está comprometido, né? O Aldeguer provavelmente, segundo o treinador dele, o fisioterapeuta dele, que é o Aitor Thomas, que já ajudou na recuperação do Pedro Acosta, que em 22 dias com uma fratura semelhante estava andando. Agora ele já falou que foram 15 dias, está melhorando o prestígio dele. Ele também ajudou no processo de recuperação de lesões do Dani Pedrosa e do Alex Espargaró. Ele disse que é impossível o Aldeguer estar nos primeiros testes na Malásia, vai ver se consegue ir para a Buriram, mas é dúvida, inclusive, para o próprio GP. E o Jorge Martin, a gente estava falando sobre isso ontem, né, no Papo Mundo Moto. Cara, ele não é a primeira opção para 2027, quando ele vai estar livre, de nenhuma equipe.
de nenhuma equipe oficial, pelo menos, né? Ou talvez pela KTM na saída do Acosta, mas ele não é a primeira opção de ninguém. E ele fez 4 cirurgias no ano passado, 4 cirurgias. Quebrou a mão em fevereiro, depois quebrou em setembro, que teve também problema no escafoide, problema no ombro, e agora já fez mais 2, então são 6 cirurgias em pouquíssimo espaço de tempo. E o Martin não está ainda bem para entrar na pré-temporada, assim como o Aldegger. Então, de 22 pilotos, já temos 2 baixas, né? Já temos 2 baixas antes de sair da garagem. Então, isso pode acontecer, como o acidente do Marques num treino também com motos de produção, é o que eles podem fazer, ou treinar motocross, também pode se machucar, treinar flat track, ou pegar motos de produção e treinar no asfalto. Mas tudo tem um risco, né? Então, a situação do Martin não é boa, a situação dele para renovação com a Aprilia também não é boa, e a situação dele no paddock também não é boa, o que é impressionante, né? Porque o piloto que foi campeão do mundo outro dia, né, em 2024, agora enfrenta esses problemas que extra-pista estão comprometendo o presente e podem comprometer mais ainda o futuro dele, o que é impressionante. Felipe, como a vida muda, né? O cara no meio de 2024 estava em vias de ser contratado como piloto de fábrica da Ducati, liderando o campeonato, agora nessa situação toda muito complicada. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que esporte em geral, essas sutilezas, né? Eu sempre cito, eu não sei se eu já citei no podcast, mas na ESPN eu já citei. Tem um filme que eu gosto muito do Woody Allen, que chama Match Point, que o filme é muito bom, mas o filme chama Match Point, que é essa alegoria ao esporte em geral, mas de um termo muito ligado ao tênis, embora tenha no vôlei. Match point, a gente usa em match point até quando um piloto pode sacrar. O Mark Marques nessa corrida tem o seu primeiro match point, quando é para fechar o campeonato. Mas tem ali uma alegoria, um simbolismo com a bolinha de tênis, aquela jogada que ela bate na fita da rede e vai para a quadra do adversário ou volta para a sua, né? Assim, porque não tem uma técnica nisso, é uma questão física, né? A bola bate na fita. Também, né? No vôlei também acontece isso. Exato. Exatamente. Que isso no tênis é muito comum, né? É constante e o tenista que ganha o ponto nessa situação até pede desculpa, como se fosse, não joguei pra isso. Mas no filme eles abordam essa metáfora como algo na vida das pessoas. Por que eu tô falando isso? Já vou chegar no ponto de vista de motociclismo. É como se fosse assim, quantas vezes nós estamos submetidos à nossa vida a algo que acontece dessa bolinha bater na fita e ir pra frente ou ir pra trás. Você trabalha numa empresa e uma pessoa tem algum problema naquele dia, de um piriri, não vai trabalhar, e naquele dia você é submetido a um desafio que muda a sua trajetória, ou vice-versa, algo ruim, ou seja, você corre pro ponto de ônibus, o ônibus foi embora, você fica bravo, a beça, perdi meu ônibus, aí você olha no ponto, tem uma mulher que você conhece ali, troca uma ideia, vira sua esposa. Então, assim, cara, o Jorge Martin pega isso, assim, olha quantas bolinhas bateram na fita e voltaram para a quadra dele, né? Porque, assim, a ascensão do Mark Marques, de um jeito que a Ducati não podia vendar os olhos, né? Assim, falar, não vamos pegar o Mark Marques. Porque podia ter acontecido, eu sei que parece óbvio, mas podia ter acontecido algo ali que não gerasse isso. Aí ele vai, tem as quedas, claro, tem a participação dele, eu acho que ele conduziu algumas coisas muito mal, mas assim, teve a queda, uma série de coisas. E agora tem essa volta, porque eu tava ouvindo o Fausto falar das lesões, da recuperada, a gente tá falando de quilometragem, de tempo na moto. Uma coisa que é muito difícil mensurar é o impacto emocional de tantas quedas e tantas lesões de um cara subir na moto. A gente trata piloto de motociclismo como meio louquinho, né? Esses caras crescem acidentados, eles estão acostumados. Tão acostumados, mas quando o cara sobe na moto e vai fazer, meu amigo, a tarraqueta aperta, entendeu? É óbvio que aperta, assim, é óbvio que o cara sobe na moto, é impossível achar que é algo 100%, não, ele desanuvia ali a cabeça, volta, toca, ele sobe na moto, vem uns anjos tocando violino e tudo fica bonito. Não, o cara pode... E isso é impossível a gente medir, impossível. A gente só vai conseguir medir quando acaba a carreira do cara e ele fala, ele nunca mais foi o mesmo. Isso a gente consegue. Ou não, ele teve um acidente ali, olha aqui, levou 2 temporadas para se recuperar, na terceira voltou a ser, voou baixo.
Então, eu acho a história do Jorge Martin, vocês vão entender, vou usar um termo que dá uma impressão de beleza, não tem nada, mas fascinante no sentido dessas coisas, das coincidências da vida. Assim, vem o Mark Marques. Outra coisa, eu falei que a bolinha bate e volta para a quadra, mas tem uma bolinha que bate e vai para a quadra, que é o título mundial, ainda tem isso. Parece que ele só se deu mal. Não. Ele conquista um título mundial absolutamente inesquecível. Assim, a gente vai ter que voltar 30 anos no tempo e sempre falar de 2024. Mas o que virou a vida dele depois disso eu não gosto de falar triste, mas acho que o saldo do último ano é triste. Não, sem dúvida. Até do ponto de vista... Ele ganhou na sprint, né? Ele ganhou 2024 nas sprint, né? Sim, ele perdeu sim. no GP de 11-3. Mas e a sprint foi feita sob medida para ele, né? Porque para ele, para o Acosta, para esses que, na gradação que o Felipe trouxe, né, de preocupação e ambição, é difícil, né? Esses dois têm uma ambição muito, muito acima, às vezes muito acima da preocupação, e isso acaba gerando lesões, né? O Jorge Martin se machucou no supermoto, treinando em Andorra, não tinha nada a ver, né? Certamente se expondo a risco, e também acabou, né? Ele machucou o ombro na panca que deu lá no Bezek, no Japão, né? Ainda derrubou o companheiro de equipe. Então, o entusiasmo se sobrepondo à serenidade, eu acho. Ô, Fausto, falando em entusiasmo, cuidados, integridade física, você citou aí a queda do Marc Marques no treino aí. Foi na última quinta-feira, se eu não me engano, no circuito Aspar. Que rolou com o multicampeão? Rolou no chão. Excelente. Sim, você viu, a imagem era de longe, né? O Carlos, a gente tem dificuldade na pré-temporada. Vai ter dificuldade no pré-teste, vai ter dificuldade no teste. Eles vão provavelmente mostrar um boletim no intervalo da sessão da manhã para a sessão da tarde. Eu vi os testes da MotoGP no dia 3, que é semana que vem, né? No dia 3, 20% de chance de chuva, no dia 4, 24%, no dia 5, 52% de chance de chuva. Então a chuva vai sempre estar presente. Eu acho que aconteceu, e pela distância, ele saiu nas duas, ele não perdeu a frente, ele perdeu as duas rodas, estava de Panigale V2, né, uma moto que tem mais baixa e menos alta, né, mas acontece. E a gente se preocupa justamente por causa disso, porque aconteceu em Jerez em 2020, né, e quase acabou com a carreira dele. Mas se a gente for olhar a carreira do Marques, eu peguei um dado da carreira do Marques. O Marques vai para a sua temporada 19ª temporada do Marc Marques, 9 títulos mundiais, 285 largadas, 99 vitórias, 165 pódios, 102 poles e 88 voltas mais rápidas. Ninguém tem esses números na história, né? Ninguém tem esses números na história da MotoGP. O Rossi tem 9 títulos, mas não tem esses números completos, assim, de tanta velocidade, de largadas e poles e voltas rápidas. Então o Marques teve, como disse o Felipe, no vértice de encerrar a carreira. Teve no vértice de encerrar a carreira em 2012, né, quando teve aquele acidente que ele ficou vendo duplo, né, na Moto 2. Né? Então você vê como é que a vida é cheia de reveses, né, e de vantagens e adversidades. Então, isso pode acontecer com qualquer um. E a gente espera que não aconteça com ninguém. Nem com quem está na pista e com quem está no planeta aí fazendo a sua trajetória. É isso. Agora, a gente teve na semana passada o evento de lançamento da Ducati, né? E o Marc Marques ranqueou, digamos, os principais rivais dele na briga pelo título de 2026. Colocou o irmão na primeira posição entre os postulantes a descoroá-lo. Depois o Pecco Bagnaia e aí sim o Marco Bezek, Felipe. Curiosamente, o Bagnaia foi quinto no campeonato, sim, atrás do quarto Pedro Acosta e do terceiro colocado o italiano da Aprilia. Interessante esse ranking aí. Será que é só por causa da maquinaria, a hierarquia que traz o Marques? Eu acho. Ele argumenta do Alex a classificação. Como quem diz, ele foi o vice-campeão. Se ele foi o vice-campeão, é ele. E eu concordo. Eu acho que esse é o ponto menos controverso desse ranking do Marques. Eu também acho. É curioso, né? 2 anos atrás a gente jamais esperaria isso. Sim, ele cita a classificação, mas ao mesmo tempo ele puxa o Bagnaia, que aí ele não está respeitando a classificação, mas acho que ele está imaginando uma mínima reação do Bagnaia em comparação ao que foi 2025. Você espera? Essa eu acho que é a questão, cara. Eu ia chegar lá. Você só antecipou. Cara, pior do que acabou eu não posso esperar.
Pior. Porque assim, se o Bagnaia terminar 25, não, terminar 26, andar em 26 como terminou 25, a discussão não é nem se ele fica na Ducati, né? Se você fala assim, a cabeça desse cara virou um trevo tão grande que, que é isso, né? O Marques não alugou um triplex, ele fez um Empire States na cabeça do cara. Então, mas eu acho que é uma lista prudente a que o Marques fez. Respeitou a classificação do Alex, acho ok, e também acho interessante puxar o Bagnaia por 2 motivos. Pelo maquinário e pelo fato também de ser companheiro dele, né? Assim, do tipo, você puxa, você trata ali quase como um inquilino simpático do quarto de hóspedes. Vem ele também e tal. E ao mesmo tempo, a gente vê ao longo de 25 uma trocação muito grande sobre o primeiro dos outros, né? Embora o Bezzecchi tenha acabado muito bem, não está escrito em lugar nenhum que o Bezzecchi vai ser esse protagonista. Eu acho que ele vai andar bem, tá? Eu acho que um dos caras que tem mais motivo para entrar motivado nesse ano é o Bezzecchi. Por tudo que a gente também falou sobre o Martin agora há pouco. Então, eu acho que assim, quando você tá virando o dono de um lugar, você não pode dar brecha. Ele tem que começar rasgando, não pensando no Marques, mas pensando assim, eu sou o cara, esquece o resto, aqui na Aprilia. Então, eu acho uma lista prudente, acho difícil o Marques ter ido para uma linha diferente do que ele falou, mas eu colocaria o Bezzecchi aí pelo menos na mesma prateleira do Bagnaia de expectativa para incomodá-lo. Boa. E o pano de fundo do mercado que você trouxe, ele é realmente muito importante, especialmente na ótica do Pecco Bagnaia. Fausto, no último programa a gente trouxe aqui informação do Herman Garcia Casanova, repórter do motorsport.com, Espanha, Global, enfim, de que há um acordo costurado entre Marc Marquez e Ducati para uma permanência dele até o fim de 2028. Fala-se de um contrato 1+1, né? Ele já tem contrato agora para 26, uma renovação para 27 com a opção de ficar até o fim de 28. O Bagnaia, por outro lado, está correndo pela sobrevivência na equipe Ducati. Será que dá para esperar uma reação dele? Como que você projeta o ano de 26 do piloto italiano, Fausto? É muito difícil, né? A declaração do Marques foi diplomática, né? Foi diplomática. E, assim, ele tem total a condição de colocar o irmão dele como segundo favorito, que foi o vice-campeão mundial. Chegou 17 vezes em segundo, enquanto o Bagnaia teve 17 zeros. Porra. Então, são 140-0, né? Somando GP e sprint não é bem assim, mas numericamente é assim. Eu acho que o Bezzecchi e o Bagnaia vão estar na pista amanhã. O Bezzecchi de Aprilia, o Bagnaia de Ducati nesse academia, nesse treino pré da VR46. Acho que o Bagnaia está com uma situação muito difícil, porque os contratos vão ser resolvidos muito antes. Parece que, segundo a informação do Germain, eles podem anunciar a renovação do Marques já no dia 7, no lançamento, o conjunto da MotoGP, aquele show lá em Kuala Lumpur, ou no GP da Tailândia. Então, isso já está muito, muito perto de acontecer. Uma notícia, o próprio Alexandre Barros citou essa notícia, que a Honda iria oferecer 30 milhões de euros por ano para o Marc Marquez. É uma notícia, é uma quantia astronômica, né? Porque são quase 200 milhões de reais. Não acho que isso vai acontecer. Acho que o Marques não está em condição de mudar de novo. Ele sabe, e ele mesmo falou, eu vou no instinto, porque ninguém pode me prometer a melhor moto para 2027. Nenhuma marca pode prometer isso, porque vai mudar muita coisa. Porém, estatisticamente, qual é a melhor marca? A Ducati. Então ele, aos 32, sequelado com vários acidentes, como ele mesmo falou, vai voltar para a Honda, ou para outra marca qualquer, mas especialmente a Honda, que tem cacife para efetivamente tornar crível essa proposta. Ele vai voltar para a Honda para se adaptar de novo. Acho pouco provável, então acho que o Marques vai fechar e aí o Bagnaia está numa condição muito difícil, porque a Ducati quer o Acosta, do lado do Marques. O Valentino Rossi também quer o Acosta. O Valentino Rossi falou também no lançamento, que já sabe os pilotos dele, mas não pode dizer. É uma forma de pressionar a Ducati, né? Ele está muito chateado de não ser mais a segunda equipe da Ducati e perder essa primazia para a Gresini. Se fala que ele poderia ir para a Aprilia. Ele agora, essa semana, renovou o contrato como embaixador vitalício da Yamaha e também renovou o contrato para a fabricação de roupas, né? de roupas
Yamaha VR46, tem até uma série Heritage, que é a Yamaha Fiat, é a Yamaha na época que ele estava ganhando. Então, essa associação com a Yamaha continua, foi renovada agora, essa semana, mas eu também não acredito que ele volte para a Yamaha, porque a Yamaha já tem uma segunda equipe, que é a Pramac, né, que inclusive a Moto 2 era dele, né, a equipe de Moto 2 era dele. Então, tudo convergindo para o Marques renovar e o Bagnaia sobrar. Aí o Bagnaia pode ir para onde? Pode ir para a Aprilia VR46, VR40 Academia, ele continua sendo embaixador vitalício da academia, né, o Bagnaia. E pode ir para a Yamaha, para a própria Yamaha. Então, tem muita coisa acontecendo, mas as coisas estão fervendo, a panela está fervendo para resolver isso muito cedo. E muito cedo, como disse o Marques, é apostar no escuro, porque ninguém sabe o que vai acontecer em 2027. Olha, o Fausto trouxe aí um combo de notícias do mercado, não diria especulações, mas notícias, até porque a declaração do Valentino Rossi foi dada de maneira oficial no evento de lançamento da VR46, como bem disse o Fausto, uma forma de botar pressão na equipe de fábrica, há todo esse descontentamento aí pela situação do status de segunda equipe do CAT. E é engraçado como o Valentino atira para todos os lados, né? Embaixador vitalício da Yamaha, a equipe dele do CAT, houve uma negociação ali também para ser equipe satélite da Yamaha, mas no fim das contas a Pramac acabou seguindo esse rumo, e tem a questão dos pilotos com o próprio Pedro Acosta aí no holofote. Mas assim, se você olha o que disse o Valentino Rossi, admitindo a dificuldade de ter o Pedro Acosta e dizendo que já sabe os pilotos, mas não pode dizer, ao passo que o manager do Acosta diz que eles querem uma equipe de fábrica, eu acho que quem está preocupado com isso tudo é o Pecco Bagnaia, porque o destino, teoricamente, é a Ducati oficial. Ou seja, uma dupla de espanhóis da Ducati oficial. Olha, os italianos não vão ficar muito felizes com isso não, se de fato acontecer, Felipe. Não vão, mas vamos combinar. Tem hora que alguém precisa ajudar, né? Então, assim, o Bagnaia precisa fazer o mínimo. Porque o Morbidelli tá lutando pela sobrevivência, o Bagnaia tá lutando pela sobrevivência, o Di Giannantonio tá lutando pela sobrevivência, não tem nenhum italiano. O Rins, mas entre os italianos. A gente... Sim. Entre o único bem é o Marco Bezzecchi nesse momento. Sim. Bastianini, inclui o Bastianini. Também e o Bastianini pode fazer o mesmo circuito que pode fazer o Bagnaia, né? O Bastianini saiu da equipe oficial do CAT para uma equipe satélite de uma outra marca. E o Bagnaia, se vai para a Pramac, na vaga do Miller, né, subindo o Toprak e saindo o Rins, vai fazer o mesmo circuito. Se você sai da melhor equipe oficial para uma equipe satélite de uma marca não tão forte, isso mentalmente não é bom, né? Sim, eu acho que a grande questão, vamos pensar. Bagnaia tem títulos no seu cinturão e um contrato pesado. Se ele tem um ano ruim, muito ruim, com gente pipocando, tudo bem que se você assume que você tem o Mark Marques e ele tá te garantindo, você pode ter o segundo piloto que for, poderia ser qualquer um. Mas se o Bagnaia tem contrato de campeão, ele ganha dinheiro. Entendeu? Ou seja, ele custa dinheiro. Ele custa dinheiro. Se for para ser quinto no Mundial, tudo bem, é italiano. Mas se é para botar um cara para ser quinto, acha um italiano mais barato. Se a questão é a nacionalidade. Não queremos um segundo espanhol. Tá bom, não puxa um segundo espanhol. Vem aí Nicolo Bulega pra Ducati. Então, mas uma coisa que também é favorável pro Bagnaia é assim, se o Bagnaia dança na Ducati, se ele tem um ano horroroso, eu ainda acho que ele consegue um ótimo contrato pós-Ducati. Ele só vai dançar se ficar constatado depois de uma vida Mark Marques que virou a realidade dele. Então assim, se ele tiver ameaçado de tomar um bico na Ducati, eu ainda acho que alguma montadora grande pode apostar nele. É óbvio que aqui eu tô viajando, eu tô indo na questão mais... Eu não tô analisando o mercado, eu tô analisando o preço do cara. Só acho que se ele tem um ano tenebroso, a nacionalidade por si só não segura. Até porque italiano por italiano você acha algum que vai ganhar 5 vezes menos. Porque ele tem salário de campeão. E o Mark Marques se renovar... né, se é a decisão no escuro, mas eu concordo com o Fausto, a decisão no escuro, mas tem uma janela que tem uma fresta, é a da Ducati, que é quem tá ganhando. Escuro por escuro é aqui que eu fico pensando na cabeça do Mark Marques. Então, se você garante o Mark Marques,
Você não precisa pagar caríssimo num segundo que não está andando. Agora, se ele faz um bom ano, eu acho que essa primeira metade de ano é definitiva para um monte de gente. Mas falando especificamente do Bagnaia, sem dúvida. Você que está conosco aqui no podcast, quem será o companheiro de Marc Marquez em 2027? Já partindo do pressuposto de que realmente o espanhol fica na Ducati oficial de fábrica. Manda aqui na área de comentários, não esqueça de curtir, hypar, enfim, compartilhar o link se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, registrando a participação aqui na última edição do podcast, em que tratamos do futuro do Marc Marquez. O Rafael Filho mandou o seguinte: Marc Marquez vai se aposentar na Ducati. Com certeza ele sabe que tem mais 2 anos de superioridade, talvez o último ano, 2028, seja aquele para se aposentar com mais 2 títulos na equipe italiana. Comenta aqui na edição desta semana. E Fausto, se a gente olha para o potencial futuro do Pecco Bagnaia, tem a questão das equipes, das motos principalmente. Aqui eu quero entrar mais nas fabricantes, né? E aí, se olhamos para o teste dessa semana, o shakedown, acho que do ponto de vista técnico, tudo bem, a Honda é um destaque, tá em uma recuperação razoável, mas a Yamaha eu acho que chama mais atenção pela aposta que faz o motor V4 aí para 2026, né? Uma frente dupla para a Yamaha nesse ano de 26, que tem a moto desse ano e tem a moto do próximo regulamento por desenvolver. 3 motos muito diferentes em 3 temporadas sucessivas, ao passo que a estrela da companhia, o Fábio Quartararo, faz cobranças públicas aí. E é o caso, mais uma vez, ele diz que a Yamaha ainda não é plenamente rápida com o motor V4. Quartararo reiterando que estará presente aí por conta das concessões nesse teste aí de Sepang. Muita coisa para Yamaha ajustar nesse início de temporada, né, Fausto? Pois é, isso vai ser uma outra grande atração da quinta-feira. A partir de quinta-feira, quando a gente vai ver os pilotos titulares da Yamaha competindo, buscando o melhor tempo, ou buscando adaptações para tentar uma base boa, que é o que aconteceu com a Honda no ano passado. Eles tiveram mais 3 dias de teste, e isso ajudou no teste oficial quando começou. E a gente vai ver também, o Quartararo falou que vai andar no limite do primeiro dia, porque ele falou que quando renovou com a Yamaha, ele renovou em busca de resultados muito bons, e ele precisa agora pensar nele. Então ele vai andar no limite desde o primeiro dia, desde quinta-feira, né? E querendo mostrar o quanto a moto é bom e o quanto ele é bom. Então tem isso também, né? Se você for olhar o Zarco, ele deu uma entrevista essa semana e falou assim: minha meta para 2026 é top 5. Pô, top 5 é uma meta feroz, né? Considerando que o quinto foi o Acosta, né? O quinto foi o Bagnaia, né? O quarto foi o Acosta, o terceiro o Bezzecchi, Alex e Marc. E aí ele falou assim: por que a minha meta é o top 5? Porque eu não tenho nenhuma pressão, porque não estou numa equipe de fábrica, não vou testar muita coisa e vou na linha do Marc Marquez. Porque se o Marc Marquez pega uma Honda, ele seria top 5. Então, se ele pode ser top 5, eu posso ser também. Porém, o Zarco não é o Marquez, né? Então, essa comparação dele é meio ilusória, né? Acho difícil ele ser top 5 em 2026, mas vai tentar. O que para o nosso Diogo Moreira pode ser bom, desde que as informações sejam compartilhadas. Porque o Zarco falou que testou muito para a equipe oficial e não quer fazer isso mais uma vez esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Marc Marquez, como sempre, vai ser o pivô do mercado, e concordo totalmente com vocês quando falam que vão gastar uma grana forte com o Marquez, vão economizar no segundo piloto. O Fermin Aldeguer está sendo avaliado, uma pena o que aconteceu com ele, só tem 20 anos o Aldeguer, só tem 20 anos. E o Acosta também é uma boa opção, e também, em busca de uma moto competitiva, vai negociar, talvez, ou provavelmente, em bases mais favoráveis à própria Ducati, especialmente num primeiro ano. Então, tudo isso girando em torno do grande nome atualmente, que é o Marc Marquez. Marc Marquez, o dono da bola, mas o Fábio Quartararo também é um player de altíssima relevância nesse mercado, né, Felipe? Não, sem dúvida, pelo amor de Deus. O Quartararo, a gente sabe que o Quartararo é o cara que tem o selo para muita gente de ser, do ponto de vista de talento, o primeiro depois do Marc Marquez. Marc Marquez, tira o Marc Marquez, quem você acha o piloto mais talentoso do grid? Eu acho que se fizessem essa enquete só com especialistas pilotos, o Quartararo, se não ganhar, é o segundo. O meu voto é o Quartararo. O meu também. Até porque os que podem eventualmente desafiá-lo
são caras que ainda precisam de tempo, vide Pedro Acosta. Assim, precisa de saúde, se chama Jorge Martins. Isso, exato. Saúde. O Acosta precisa ganhar. Exato, então, para mim... Precisa de equipamento também, o Acosta, né, que não tem, né? É isso. E o Quartararo também não tem hoje, mas a gente já sabe o que ele faz, né? Então eu acho que ele é um cara bastante vocal, né, nesse mercado da bola, nesse mercado de pilotos, porque vai todo mundo... Esse é um ano que vai estar todo mundo atento a ouvir Mark Marques, ouvir Bagnaia. O Bagnaia vai ser interessante. Quartararo. Então, assim, por ele ter esse selo do melhor sem ser o Marques, depois do Marques, quem é o melhor? Quartararo. Obviamente, ele tem um valor no grid para qualquer montadora. Aliás, falando em Yamaha, a equipe lançou a moto dessa temporada 2026. A gente vai jogar as imagens para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube. Segue aí o design já tradicional da Yamaha na MotoGP. Claro, segue aí a dupla também dos últimos anos, Fábio Quartararo e Alex Rins, o espanhol. Este sim também muito ameaçado para o futuro, também com questões físicas aí, um tanto complicadas. A gente sabe do talento do Rins, mas as últimas temporadas foram difíceis para ele nesse sentido. Sim. Tem contrato inválido até o final do ano. A gente também teve, na semana passada, o lançamento da Trackhouse, com o anúncio de 2 pinturas. Uma delas, de uma das patrocinadoras, a Gulf, que inclusive será usada aqui no Brasil. Vai ser usada em 5 corridas, são elas Tailândia e Brasil. As 2 primeiras também, Mugello, Indonésia e Sepang. A Trackhouse aí que segue com a dupla de Ayogura e Raul Fernandes. A Aprilia, claro, muito focada a equipe de fábrica, mas o time satélite também tem aí seus elementos de interesse, né? Falsa final, o Ogura foi um destaque interessante do começo da temporada passada e no fim da temporada o Raul Fernandes acabou sendo um pouco mais consistente, até chegando a pódios e vitórias. Fausto. Pois é, a Aprilia está bem situada, teve essa vitória do Raul. O Raul foi destaque nas últimas etapas, o Bezek foi destaque nas últimas etapas. Vamos ver como é que eles vêm. Todas as motos, elas, em linhas gerais, se aproximam da Ducati. Porque o que acontece também, o Felipe pode dizer, na Fórmula 1, né? O que acontece quando um método dá certo, uma fórmula dá certo, as outras acabam seguindo naquela linha. Acho interessante e a gente dizer que a própria Ducati, a Ducati que foi apresentada a semana passada, não vai ser a que vai estar em Sepang. Né? Eles vão mudar, especialmente carenagem, eles vão mudar a aerodinâmica bastante. Para que eles vão apresentar 2 semanas antes? Para os caras terem tempo de copiar. Então vão apresentar lá em Sepang, no teste oficial. Né? E a Yamaha também, a moto que vai estar a partir de quinta-feira em Sepang, não é a moto que foi testada em Valência no dia seguinte, na terça-feira, depois do último GP. É uma moto que está sendo desenvolvida diariamente e o que Quartararo e companhia esperam? Mais potência de motor. Né? Mais potência de motor, é isso que eles precisam entregar para os seus pilotos. A Yamaha estruturalmente mudou bastante, tem mais funcionários na Europa, tem mais funcionários na Itália trabalhando na moto, então estão fazendo uma ponte mais próxima, que era uma coisa que a Honda também reclamava, o Alberto Puig reclamou isso várias vezes, demoram as notícias para chegar, as informações para chegar do Japão para cá, então eles também ocidentalizaram a Honda, né? Ocidentalizaram, levando o Albesiano, e a Yamaha também se ocidentalizou, porque esse é o caminho. Quem está vencendo são os europeus, então vamos nos aproximar do formato dos europeus, que quando os japoneses estavam vencendo, eles se aproximavam do formato das motos japonesas. Vai ser muito interessante essa temporada, repito, porque vai ser a última da 1000, a moto maravilhosa, incrível, tem muita eletrônica, mas a moto em si tem uma potência impressionante, né? Além dos limites de segurança, e por isso que talvez se diminua para a cilindrada mais uma vez para 850, mas eles vão querer recuperar essa distância nas curvas, e volto a dizer, a Yamaha é a única que pode alinhar uma 850 em 2026. É querer e poder. É isso. Bom, vamos ver aí como as equipes chegam, as equipes de fábrica em especial, né, mas também as satélites aí com destaque para a pintura da Trackhouse. A sede da Trackhouse, que aliás
teve a visita deste que vos fala e do glorioso Eric Gabriel, nosso repórter do motorsport.com, isso na NASCAR, né, lá em Charlotte ano passado, mas foi muito interessante observar que eles dão um destaque muito grande para a operação de MotoGP. Claro, uma fábrica que não tem nada a ver com a operação de MotoGP, mas tem lá uma série de artes dos dois pilotos, motos expostas, foi bem legal de acompanhar também. Agora, Fausto, falando em Estados Unidos, AMA é sempre destaque aqui no podcast e voltamos para Anaheim no último fim de semana. O que rolou? Conta pra gente. De tudo, né? A noite foi muito boa, de tudo rolou. E no final tivemos uma vitória inédita na temporada. O Tomac tinha vencido, Eli Tomac da KTM tinha vencido as duas anteriores, e dessa vez a vitória foi do Chase Sexton, no estilo Sexton, né? Tomando um trambolhão no treino, tomou outro tombo na corrida classificatória, mas na final quem saiu na frente foi o Jason Anderson com a Suzuki, com kick, né? A Suzuki antiga, né? E o Anderson liderou até a volta 7, quando o Chase Sexton dessa vez não caiu, passou, foi embora, e o Hunter Lawrence, irmão do Jet, que era o irmão menos talentoso, é o Alex Marques lá da família Lawrence, né? O pessoal fala. E o Jet, para variar, tá machucado, não tá competindo, e o Hunter andou muito bem, chegou a pressionar ali pela vitória, nunca venceu, chegou em segundo, e o Tomac chegou na terceira colocação, e com isso foi a 17ª vitória do Sexton, mas o Tomac, que fez 3 pódios, né, nas 3 corridas, lidera o campeonato. Na segunda colocação, agora a gente não tem mais o Ken Roczen, né, tem o Hunter Lawrence, né, o australiano. O Sexton subiu para a terceira colocação, e o Roczen, que não foi bem na final, chegou em sexto, ficou na 4ª posição com 56 pontos. Então, 14 pontos separando 4 pilotos. O Roczen fez uma corrida de recuperação de 21º para 8º, mas não conseguiu subir ao pódio e perdeu pontos preciosos. E já a tendência continua sendo o Tomac na frente e a turma na perseguição. Na 250, a tendência é única, né? É o Hayden Digan andando muito bem, controverso, o Digan é controverso, o pai dele é controverso e tal, mas andando muito bem, fez 20 anos na etapa anterior e ganhou a final com muita facilidade, né? Botou 8,5 segundos no Michael Mosiman, dobradinha da Yamaha. O Anst, que estava 1 ponto atrás, o piloto da Inglaterra, não foi bem, né? Chegou, acho que em sexto, perdeu a vice-liderança para o Mosiman. Agora o Digan tem 68 pontos, 9 mais que o Mosiman. O Anst recuou para a terceira colocação a 10 pontos, e o Di Francesco, que completou o pódio na 250, é o quarto colocado, com 55 pontos, diferença já de 13 pontos para o Digan, que é a última temporada dele na 250, né, na Costa Oeste, e no motocross ele já vai subir para 450, mesma moto na categoria principal que ele andou no Mundial de Supercross como convidado. E a próxima corrida é em Houston, no Texas, vai ser estilo NASA, vai ser e vai ser Triple Crown, né? São 3 finais curtas, com pontos perdidos sendo somados para dar o resultado final. E vai dar chance a pilotos. São 3 sprints, né? Mais ou menos uma comparação seria essa, são 3 sprints, somando os resultados e depois transforma numa pontuação única. Então são 3 chances de largar bem ou largar mal, se dar bem ou se dar mal. Então, mas são 6 finais. Então vai ser muito bacana essa etapa em Houston, no Texas. Gostei da referência aeroespacial aí na conclusão do comentário, Fausto. Muito boa. Mas vamos chegando aqui ao final desta edição do Podcast. Você já sabe, semana que vem, segunda-feira, temos um novo encontro marcado para falar do teste e o grande shakedown para estreantes e pilotos Yamaha na MotoGP 2026. Ansiedade grande para vermos Diogo Moreira na pista. Felipe, obrigado pela participação. Um abraço, Carlos, Fausto, galera ligada no Podcast. Fausto Macieira, a gente tem encontro marcado na próxima segunda, hein? O senhor não nos escapa por aqui. Pois é, ansiedade máxima, né, Carlos? Obrigado a você, ao Felipe, porque a gente já vai ter registro de tempos nessa semana, né? Tempos do Diogo, tempos da Yamaha, tempos dos pilotos de teste, então vai dar para começar a comparar alguma coisa. Nada supera um treino oficial para uma corrida, mas são indícios do que pode vir por aí, e já nessa semana, e na semana que vem mais ainda. Então é isso, aguardando avidamente o próximo podcast. Valeu, rapaziada, aquele abraço, burp, acelera Brasil! É isso, minha gente, até a próxima semana, faça as suas apostas, tá chegando a hora. Um abraço, tchau, tchau.